Olá, tudo bem? Oi, oi, Cris, tudo bem? Oi, Lívia. Oi, Beto, tudo bem? Oi, oi. Oi, Oiê, Lívia, tudo bem? tudo. E Só vou. você? Tudo jóia. Eu vou convidar aqui a Cris. E o José. Helena. Pessoal, a gente já inicia. A gente vai ter uma conversa agora sobre arquivos como preservação da memória coletiva. Essa é uma live do projeto que está digitalizando e catalogando 308 vídeos que o Varli Ribeiro captou de apresentações de teatro por 30 anos aqui em Curitiba. Eu só estou aguardando a Cris e o José para participar. A Cris aparece aqui para mim e o José ainda não. Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. Você está me escutando bem, Lívia? Consigo te ouvir super José? bem. Ó, a Cris disse que está tentando entrar. Estou tentando entrar. Então vamos fazer o seguinte, acho que com a Cris está acontecendo o que estava acontecendo com a Luísa. Eu vou te tirar, Lívia, daí eu Tá, aceito a Cris e te convido, tá bom? beleza. Cris, eu vou te convidar, porque às vezes ele só aceita se uma pessoa entra primeiro. Lívia pronta para o cabaré. Sim, arrumadíssima. Cris, você consegue me enviar o convite? Porque você não está aparecendo aqui para mim. Helena Ueda. Ah, é aqui, ó, o convite da Cris. Oi, Cris, tudo Oi, bem? agora deu. Sim, eu acho que é alguma coisa no Instagram Hum. que Aí, eu agora tenho o que Zé tirar as entrou. pessoas, eu tenho que Hum. tirar as pessoas para aceitar as outras, não sei por quê. Eita. Agora eu vou convidar a Lívia, que estava aqui. Lívia tá aqui, agora o José entrou, né? Helena Ueda. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Eu convidei o José, será que ele recebeu? Aê! Deu Está certo. entrando. Deu certo, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Gente, só Tudo vou bem. contextualizar aqui para todo mundo. Essa é uma live. Hoje a gente tem 3 lives nessa página. A primeira aconteceu agora com a participação do Di Florentino e da Luísa Bonin. Agora a gente vai ter uma live sobre arquivos como preservação da memória coletiva, com a Lívia Sudari, que fez a catalogação e a pesquisa do acervo do Varli,
que é um acervo de 308 vídeos de registros de peças de teatro aqui de Curitiba, né? Um acervo importantíssimo. A Cris é a diretora do MIS, do Museu da Imagem e do Som. O acervo vai ser doado para o MIS no final do projeto, né? Tanto o digital quanto o físico. Então, esse é um convite para a Cris e para o José, que é técnico do acervo do museu, falarem também sobre o museu, né? Ontem já surgiram algumas dúvidas sobre como acessar o acervo, como funciona o MIS, o papel do MIS, né? Então a gente vai ter essa conversa focada nos arquivos, nos acervos, como preservação da nossa memória coletiva. Então, só para fazer a parte formal, esse é um projeto que se chama O Teatro em Curitiba, Acervo Varli M. Ribeiro. Ele é um projeto idealizado pela Nene Noe e realizado pelo Espaço Cênico. É um incentivo dos recursos da Lei Aldir Blanc, via Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Eu acho que para a gente se organizar melhor, eu vou passar a palavra para a Lívia, que dela conta um pouquinho desse processo de como foi catalogar a pesquisa do acervo, as percepções dela durante a pesquisa. E daí eu passo a palavra depois para o José e para a Cris falarem sobre o MIS, que é o futuro lugar do acervo, né? Então, Lívia, eu passo a palavra para você. Boa noite, gente. Trabalhar com esse acervo foi muito interessante porque a gente partiu de um acervo físico que foi feito não só por um meio, mas por diversos. Então, ao longo dessa pesquisa, que é uma pesquisa que está... o recorte é de 1977 até 2014. Então, a gente percebe o Varli indo de gravações em Super 8, passando por VHS, passando por DVD. Então, é um arquivo físico que tem aí uma história longa, não só uma história do teatro, mas também uma história do vídeo, porque a gente vai vendo aí todos os processos conforme eles vão se modernizando, por assim dizer, né? O Juliano Bruel, ele me enviou os arquivos. A princípio, a gente tentou colocar no YouTube em modo secreto para que eu pudesse ter acesso, mas isso tirava muito a possibilidade de trabalho do Juliano, porque ele não podia fazer diversos uploads por dia. Então, a gente conseguiu utilizar o Drive como nosso método de compartilhamento de vídeos. E o que eu pude perceber com fazendo análise dos vídeos é que ao longo desse período em que o Arli está trabalhando, a gente percebe ele reconhecendo a importância do trabalho que ele está fazendo para a preservação da memória. Então a gente percebe ele ficando cada vez mais minucioso com as fichas técnicas que ele coloca ao final dos vídeos, por exemplo. Ele cita desde da ficha técnica contando com diretor, atores, iluminadores, figurino, até as empresas que apoiaram aquele espetáculo, ou o órgão público que financiou aquele espetáculo, através de qual edital. Então, a gente consegue perceber que esse teatro que é feito em Curitiba, principalmente na década de 90, tem uma participação muito forte da sociedade, né? Tem uma participação muito forte dos pequenos negócios que se envolveram com o teatro, que abraçaram o teatro e que estão aí e que estiveram aí durante muitos anos auxiliando financeiramente da forma como podiam. Então, a gente vê desde costelão, padaria, produtoras de marmita, cabeleireiros. Então, assim, é muito interessante de ver essa participação social no fazer teatral, né? Não só como espectador, mas como um dos financiadores, assim. Uma outra coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de pessoas que o processo teatral emprega, né? A gente, muitas vezes, quando pega uma ficha técnica, a gente tem ali direção, elenco, iluminação, cenário e figurino. Né? As fichas, às vezes, são muito sintéticas. E as que o Varli faz, não.
elas incluem uma série de outros profissionais, camareiras, maquinistas, ele inclui até, por exemplo, se fizeram uma cortina específica para aquele espetáculo, ele inclui quem fez aquela cortina, ele inclui nos agradecimentos quem ajudou, auxiliou no processo. Então, a gente percebe que o fazer teatral, ele está muito mais embrenhado na economia da cidade do que muitas vezes os discursos que a gente tem atualmente contra a cultura gostariam que a gente pensasse, né? Então, a gente percebe aí uma rede muito forte, com nomes muito importantes que hoje nós estudamos na academia, né? Por exemplo, o Beto aí, com toda a sua história na iluminação teatral. E a gente vê assim o trânsito desses artistas, de artistas tão importantes para o Teatro de Curitiba, como o Beto, como a Nena, né? Como a Nena está produzindo aqui um espetáculo, ela está atuando num outro no mesmo ano, e daqui a pouco ela está fazendo preparação de atores, enfim. Então a gente tem aí um relato muito sólido da produção teatral, um relato muito sólido das redes de sociabilidade que se estabeleceram ao redor do teatro e como que esses grupos se comunicam e trocam artistas entre si, né? Nas fichas de agradecimento, por exemplo, a gente vê, né, que é um corpo de artistas muito unido, né? Sempre um grupo agradecendo a outros diversos grupos que contribuíram, né, naquela produção. Então, foi muito interessante poder ter contato com esse arquivo, porque a gente vai para além do que a historiografia oficial conseguiu dar conta até agora, né? E, aliás, isso é só um projeto de catalogação. É muito importante que os historiadores, né, os historiadores do teatro, as pessoas interessadas, façam uso desse material, porque é um material riquíssimo. A gente consegue acompanhar... Quando eu estava analisando, né, não era meu objetivo fazer um artigo, por exemplo, mas quando eu estava analisando, me chamou muita atenção, por exemplo, a quantidade de mulheres em cargos de decisão. Então, por exemplo, diretoras do Guaíra, né? Diretoras de espetáculo, iluminadoras, né? Isso já desde a década de 70. Então, isso traz um retrato também, um recorte, um dos recortes que poderiam ser feitos, um recorte de gênero, por exemplo, né? Que mostra aí o envolvimento das mulheres. Então, esse arquivo, ele é um tesouro para pesquisadores, não só da história do teatro, mas da história do tempo presente, que eu acho que é fundamental, né? A gente entender. A cidade de Curitiba está muito assentada no fazer teatral, né? São diversos espaços, são diversas iniciativas, diversos festivais. Então, o quanto que a cidade, ela se relaciona, como ela se relaciona com esse teatro, também é uma pesquisa interessante, né? Então, eu vou tentar ser super sucinta, né, para poder passar a palavra para os colegas, mas eu acho que é um material que vai ajudar muito na compreensão da dramaturgia curitibana, né, da produção, como eu já falei. A gente percebe, a gente consegue ver, por exemplo, quantos grupos de internacionais vieram, quais festivais foram fomentados na cidade. Então, é muito importante que as pessoas possam ter acesso a esse material e que ele esteja disponibilizado de forma gratuita no MIS, né? Então, eu acho que é isso. Vou sintetizar para poder passar a palavra. Obrigado, Lívia. Uma coisa também que, assim, durante o processo do projeto, a gente foi aprendendo coisas com a Lívia que a gente não sabia, né? Então, uma das coisas que eu fiquei na cabeça, porque o Varli captava vídeos na mesmo VHS ou na mesma mídia, né? Vários espetáculos. Na minha cabeça, a gente ia separar esses vídeos. E não, tem que deixar na mesma mídia para entender o processo de trabalho que o Varli fazia na época. Então, é um trabalho não só de catalogação, né? Mas ele é muito detalhista, né? E a gente teve muito pouco tempo, lógico. Mas quando eu abri a pasta de fichas do acervo do Varli, tem a história da cidade, né? É impressionante, tanto de espaços que já não existem mais, ou espaços que permanecem até hoje, grupos que existem há tantos anos, né? Ou ali tem pessoas que já não estão mais no teatro, que já foram para outras áreas, ou que, né, já não estão mais entre nós, mas ali tem uma história, realmente um recorte de cidade, assim, tanto econômico da cultura, né, economia da cultura, quanto do artístico, né?
E dá para ver pelo método dele como ele era minucioso também, né? Ele entendia de catalogação, de preservação, ele tinha esse cuidado, ele sabia da importância daquilo, né, para a cidade. E a gente está muito feliz de ter feito esse contato com o MIS, né, desse acervo poder ser abrigado numa instituição e da família também ter esse desejo desse acervo tão rico ser acessado por todos, né? Porque aqui, como a Nena colocou, o teatro é um fazer coletivo e a memória também, né? Tem que ser coletiva. Então, a partir do momento que o acervo for para o MIS, as pessoas vão poder consultar, vão poder acessar esse acervo que ficará, né, aos cuidados do museu. Eu não sei se eu passo a palavra para o José ou para a Cris, para vocês falarem sobre a instituição, acho que de primeiro, e como funciona o acervo do MIS, como que está na pandemia também esse acesso, né? Que ontem Pode falar. Não, pode falar. É que ontem as perguntas que surgiram do público foram como a gente acessa o acervo? Como a gente sabe o que vai ter lá? Né? Então, como que o museu tem esse diálogo com o público de pesquisadores e interessados no acervo do MIS? Eu acho que eu começo, né, Zé, falando um pouco mais do MIS, daí o Zé pode falar um pouco Fala um pouco do acervo. Do acervo. Então, boa noite a todas e todos. Eu agradeço muito por estar aqui, mas principalmente agradeço o motivo pelo qual estamos aqui, né, como MIS, eu e o Zé, que é justamente a doação, né, desse acervo, tanto do acervo físico, né, que também veio através do projeto, quanto dessa digitalização, né. Para a gente é um projeto que vem como um presente, assim, quase, porque aí já começando a falar um pouco da instituição, né, talvez para quem não conhece muito, assim, o MIS tem um acervo de cerca de 1 milhão de itens, que a gente estima mais ou menos, assim, né, que se tem. Então, é um pouco... na verdade, não é um pouco, é bastante difícil imaginar todo esse acervo catalogado, né? Esse é um trabalho que é feito constantemente dentro do museu, porque muitas coisas simplesmente chegam pra gente, né? Muitas doações, né? Todo dia, toda semana tem pessoas querendo doar acervos pessoais, acervos institucionais. Mas quando um acervo com essa importância, que é o acervo do Varli, chega pra gente e já chega dessa forma, já com uma catalogação, já com um trabalho de digitalização, pra gente é um presente, porque ele vem, né, já com essa consciência, né, do que é um arquivo, assim. Isso diminui muito o tempo entre o material chegar na instituição e ficar disponível para o público, né? Mas só para contextualizar, então, o MIS, ele é o segundo museu da imagem e do som mais antigo do país, apesar de não ser tão conhecido. O primeiro MIS do Brasil foi o MIS do Rio de Janeiro, o segundo foi o MIS Paraná, o terceiro foi o MIS São Paulo, inclusive. Mas ele teve uma trajetória bastante incerta, assim, com bastante percalços. Ele começou com um departamento da Biblioteca Pública do Paraná, depois ganhou autonomia de museu e ele passou por 7 sedes de lá para cá, assim, entre a própria Secretaria de Cultura, como anexo do MAC, teve 2 outros interesses no centro de Curitiba, até ele chegar ao Palácio da Liberdade, que é onde ele está hoje, que fica lá fica na frente de onde hoje é a sede da Embap, né? Ali na Barão do Rio Branco. E ele foi para lá em 89, então faz 30 anos que ele está lá, mas também passou um bom tempo num anexo no Santa Cândida, no tempo que ele passou em reforma. Por isso também, que por todos esses percalços e tudo isso, ele é um museu que pouca gente em Curitiba ainda conhece, né? Isso é uma coisa que a gente lida bastante, é um dos objetivos que a gente tem, é divulgar o museu, é divulgar seu acervo, ao mesmo tempo que tenta, né, fazer essa catalogação dos materiais o mais rápido possível, mas fazer ele ser conhecido da própria população de Curitiba, né? Nosso maior público do museu, isso vem mudando, mas o maior público do MIS hoje é pesquisadores, que aí conhecem os arquivos,
escolas e turistas, né? Principalmente, mais do que a comunidade, né, curitibana ou paranaense de forma geral. E esses, né, esses acervos que vêm para a gente, como o acervo do Varli, como o acervo do Chongqing também, que é uma figura bastante importante aí na cidade, que a gente já está conversando para que uma parte desse acervo vá lá para o MIS, porque ele tem uma coleção bastante grande de filmes, de cartazes, de objetos relacionados ao cinema. O material em livro dele provavelmente vai para a Unespar, para o curso de cinema. Mas esses acervos importantes, dessas figuras que construíram uma história, que mais do que isso, estavam construindo uma memória junto com essa história, ajudam a gente a se aproximar mais do público. Agora, por exemplo, eu fico muito feliz porque a gente vai ter um contato muito direto com o pessoal do teatro, mas também, assim como a Lívia acabou de apontar, né, que existem várias histórias que podem ser encontradas ali dentro desse material. Até dando um spoiler, assim, isso é basicamente um pouco de um conceito de uma exposição exposição virtual que a gente pretende abrir agora no mês de maio, uma exposição pequena, simples, mas que parte dessa ideia das histórias que cada material conta, assim, né? Então, uma fotografia pode contar vários histórias diversas, né? Vocês acabaram de dar um exemplo de como um desses registros que o Arli fez também conta diversas outras histórias de pessoas, de espaços, de outros contextos, de contextos políticos, de suportes de material. Isso a gente trabalha bastante também, com que câmera ele filmava, em que circunstância, para quem, se era para si próprio, se não era, se esse espetáculo foi feito pela primeira vez no Paraná e por onde que ele passou. Então, cada material que entra, não cada acervo, cada material mesmo pode contar para a gente um número grande de histórias. Para também outros pesquisadores, né, também, que não só o pessoal da área de teatro, mas que porventura estejam interessados em outras coisas. O MIS tem um acervo fotográfico bastante grande. A gente tem a maior parte, na verdade, do nosso acervo é feito de fotografias. A gente tem coleções do Jesus Santoro, que foi um fotógrafo bastante importante aqui na cidade, do Guilherme Glick, que era um fotógrafo da Lapa, da coleção Hermes Macedo, que era das lojas Hermes Macedo, que fazia vários eventos aqui na cidade, doou acervo pra gente. A coleção Dario Veloso, com fotos do Instituto Neopitagórico. A coleção Foto Brasil, que era de um estúdio fotográfico que já não existe mais em Curitiba, mas que foi bastante importante. Palácio Iguaçu, que são todos os registros institucionais do governo, desde o Bento Munhoz da Rocha até os dias atuais. Quando acaba um governo, chega lá pra gente todos os registros institucionais, né, que vieram, assim. Nossa. E, por exemplo, até agora a gente tem tudo até Beto Richa, né? O primeiro que a gente tem são lá fotografias preto e branco, em película ou em chapa de vidro, e os últimos que a gente tem são os HDs que vieram dos governos do Beto Richa. Quando acaba o do Ratinho também vai para lá, então me guarde esse acervo também. E aí, fora películas, a gente tem um acervo audiovisual grande, que a gente está fazendo uma recatalogação no momento. Então, a gente tem ali cerca de 10 mil filmes em película, alguns grandes, mas sobretudo filmes pequenos também, registros institucionais, também do Canal 4. A gente tem muita coisa que em breve vai estar disponível também para pesquisa do público e consulta. E deixa eu ver o que mais. Eu tô olhando para cima e para baixo, que eu tô com uma colinha aqui. O Bamerindos, isso. Zé, vai me lembrando, se quiser falar de alguma coisa também. Mas tem a coleção, né? Não, ótimo, ótima lembrança. No audiovisual a gente tem a Associação Cultural Bamerindos, que é a nossa discografia. Discografia. Os sim. Nossos discos. Isso aí. Até, de repente, você pode falar um pouco dos discos, que você está mais inteirado deles do que eu, assim. Mas a coleção da Associação Cultural Bamerindos tem registros de depoimentos de várias de personalidades importantes aqui, locais do Paraná. Então, são entrevistas feitas
eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas do Aramis Milach, que eu me lembro que era um dos entrevistadores. Eu sei que eles iam lá em 5 pessoas para entrevistar, por exemplo, Estelinha Egg, Juarez Machado, me lembra aí mais, o Leminski, a Helena Collodi. A Helena Collodi. Esqueci o nome daquela crítica de arte, que é a Sala lá da Cultura agora. A Dalice Araújo. A Dalice Araújo, enfim. Tem né, o Horaci Gemba, que vocês comentaram ontem também. Então, existem esses materiais lá, que também a gente está trabalhando para deixar eles estão em VHS, uma TIC também precisa, alguns só estão digitalizados, bem pouca coisa. E essas digitalizações, na verdade, né, algumas dessas coisas vêm, né, do nosso trabalho, mas vêm também principalmente de projetos que a gente faz com parcerias institucionais ou com a sociedade civil, no caso, né, de um projeto que venha como esse projeto de vocês do Espaço Cênico. Por exemplo, o acervo do Guilherme Glick tem cerca de 40 mil fotografias, né, de chapas de vidro, assim, negativos. O Zé vai me corrigir, tá? Porque o Zé sabe melhor do que eu, ele tá até há mais tempo que eu no MIS. Mas tem cerca de 4 ou 5 mil desses digitalizados, que foi feito através de um projeto do professor Ederson Prestes, que é do IFPR, que levou lá um grupo de alunos e fez uma digitalização, catalogação certinha desse material. Também foi um projeto de digitalização vindo de outras pessoas, a digitalização das primeiras 5 mil lá do Palácio Iguaçu, né? Isso nós fizemos. Isso foi feito dentro do MIS, né? Mas foi feito através de um projeto também, né? Não foi algo que tá lá todo dia. E foi parceria também. Parceria também, a gente tem 3 mil filmes do Canal 4 digitalizados, feitos através do Ianco Delpino, que é o realizador daqui, que sempre usa os materiais do Canal 4 para fazer os filmes dele. Enfim, né, só para dizer também que a instituição também trabalha em conjunto com a comunidade e que, né, nesse caso, a gente agradece muito, assim. Eu sugiro vocês, não vou ficar aqui falando muito sobre o que é o MIS, só comentando um pouco sobre o que é o acervo, a complexidade que é trabalhar com esses acervos e também a felicidade que é, né? A alegria que é pra gente cada vez ter mais materiais sobre a história e cultura do Paraná em imagem e som. Esse é o objetivo, né, de um museu de imagem e som. E falando aqui um pouco para vocês, mas se vocês quiserem saber mais, pode entrar lá no nosso site. Eu estou aqui com a conta do MIS aberto, já vou mandar aqui por escrito para vocês, enquanto o Zé está falando. E também seguir a gente no Instagram, a gente tem publicado bastante coisas, divulgando vários materiais do nosso acervo, né? Porque a gente não tem uma base de dados, né, completíssima, onde as pessoas podem consultar. A gente vem trabalhando para deixar o máximo possível as coisas disponíveis. E nesse momento o que mais está se trabalhando é o setor de acervo e pesquisa, né? O Zé vai falar um pouco para vocês como é esse trabalho. E aí, lá no site também vocês vão encontrar o e-mail, né, para fazer as solicitações, telefone, tudo como é o processo para fazer a consulta. Não só aqui tivemos mensagens. Flávio Rogério Rocha. Ele está falando do acervo do Bamerindos. Eu lembro quando esse acervo chegou. Fui o primeiro a trabalhar com ele. Foi direto para o canal da música. E o Beto Bruel fez uma pergunta. O acervo do Guaíra Filmes está com o MIS? Se está com o MIS ou não. O acervo Guaíra Filmes. Não. Guaíra Filmes não está. Guaíra Filmes não está conosco. Embora você às vezes, mesmo dentro das coleções, você encontra alguns elementos desses acervos um pouco perdidos. E daí depois a gente explica por que isso acontece, né? E daí eu acho que até vai ao encontro da importância do trabalho de vocês. Como vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E por que às vezes a gente se depara um pouco com essa dispersão dos acervos e tal. Depois que a Cris concluiu, eu até falo um pouquinho disso. Não, mas eu já concluí, assim, era mais ou menos isso que eu queria falar. E agradecer mais uma vez, e a gente está aqui à disposição para responder. Cris. Não tem problema, bem capaz. É uma conversa, eu acho, né? Não é tão...
A gente está em retangulinhos, mas pode ser menos quadradinho. Mas eu agradeço, e daí só para apresentar também, eu estou chamando ele de Zé, porque a gente trabalha junto, mas é o José Luiz de Carvalho, é historiador, é o responsável do setor de acervo e pesquisa do MIS, então ele pode se apresentar e também, né, tá mais, como eu disse, está mais tempo que eu lá, conhece bem os acervos, pode falar um pouco do acervo dos discos, né, também, Zé, que você conhece claro. um pouco mais, que ele já tem um trabalho aí em vista com isso, e contar um pouco como é que é esse acesso. Maravilha. Obrigada. É que fica apaixonante falar, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, eu quero dar parabéns para o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é maravilhoso, não só pela importância do acervo do Varli, e eu conheci o Varli. Não fui amigo pessoal dele, não tínhamos... Mas a gente se conhecia no âmbito da Secretaria da Cultura, e principalmente quando ele esteve no Guaíra, porque eu também estou na cultura, eu acho que faz 35 anos já, então a gente passou por muitos lugares da cultura, então a gente viu a cultura se desenvolver, e também viu como a cultura se desenvolveu muito em cima do trabalho de pessoas abnegadas e que amavam as coisas que estavam fazendo. E o Varli era uma dessas pessoas. Né? Ele tinha um apreço maravilhoso pelo teatro, pela cultura, e ele registrava com paixão, arcava com todos os custos. Se eu não me engano, ele morou aqui nesse conjunto Vênus, no Boa Vista. Ele morou ali. Eu lembro de ter ido uma vez na casa dele, olhado esse acervo, ter ido com uma macaxeira, né, que foi nosso fotógrafo na secretaria, e o macaxeiro foi muito meu amigo pessoal, né, aí a gente já tinha uma proximidade maior. Então, a gente presenciou, de certa forma, a construção um pouco disso, né, na cidade, na memória histórica e cultural da cidade, e no trabalho abnegado dessas pessoas. Então, vocês, além de estar trazendo um elemento fantástico de acervo para a historiografia do Paraná, a historiografia do Brasil, não só do teatro, mas aquilo que a Lívia falou, a história do suporte de imagem e som, né, que a gente trabalha isso no MIS, é meio como que um palimpsesto, né? São várias camadas, várias leituras, desde o suporte até o que está nele, até a memória histórica de um determinado tempo histórico que ele traz. E aí, a Lívia falou uma coisa muito incrível, assim. Quando a Cris falou com o museu, o MIS surge em 69, ele é o segundo museu. A Secretaria da Cultura surge em 79, 1979, a Secretaria de Estado da Cultura. Antes disso, a Secretaria de Estado da Cultura era um departamento na Secretaria de Educação. Então, era um departamento de educação e cultura. Então, não havia uma estrutura de cultura até 1979. Isso é muito interessante e valoriza ainda mais, Lívia, o trabalho do Varli e de tantas outras pessoas, porque você não tinha uma estrutura institucional de cultura. A cultura dependia, mas você já tinha esses órgãos pioneiros criados, como o MIS, como o MAC, como o Anderson, como o Guaíra. Esse pessoal se articulava, de certa forma, no ambiente cultural da cidade. E era um ambiente que não há como não falar dele, né? Principalmente eu que vivi um pedaço, uma parte dele, era um ambiente que estava imerso dentro de uma ditadura militar. Isso não é o nosso tema direto, mas é importante falar. Então, os registros eram feitos com uma certa dificuldade para essas pessoas, mas com muita abnegação e amor. E o Varli, assim, dos amigos que a gente tem, o Varli, o Macaxeira e tal, eles sabiam da importância que tinham os movimentos culturais na cidade. O Teatro do Paiol, por exemplo, a Fundação Cultural de Curitiba, ela fazia um festival de música na década de 70, e ali participou gente muito importante, Paulo Hilário, Dirceu Greser, pessoas importantíssimas, e que era, de certa forma, um movimento meio que de resistência.
E nós temos muito desse material no MIS. Então, a Lívia falou um negócio muito incrível, que em se tratando desse material, dele como no seu papel historiográfico, além dele ter uma importância gigantesca, como suporte, como a história da evolução das mídias, ele tem uma importância gigantesca, vejam vocês, por um determinado período histórico que nós vivíamos. E que é um momento criador, um momento reformulador, um momento em que se estava criando muito no teatro, no cinema, na pintura, na escultura. E isso se devia muito a essas instituições e a essas pessoas. Porque não havia Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura vai começar a atuar mesmo com mais força, com um papel institucional de ser, de ligar esses elementos, de incentivar mais proximamente. A Lívia falou um negócio muito interessante, que é assim, quando você olha a produção cultural da década de 70, e daí, por isso que você vê uma participação muito grande de pessoas que amavam a cultura, empresários que financiavam, porque as pessoas corriam atrás. Então você não tinha ainda um instrumento como a Secretaria da Cultura institucional que congregava isso. Isso vai chegar só na década de 80. E com mais intensidade, em 1982, quando é eleito governador José Richa. Então esse acervo do Vali tem uma importância, assim, fundamental, como todos os outros. E a Lívia tocou um pouco nesse ponto. Eu queria falar um pouquinho disso, que é para dar para quem está nos ouvindo uma dimensão da grandeza que tem os nossos acervos históricos, e como que a Cris falou, e daí a grandeza que tem o acervo do Museu da Imagem e do Som. Quando a Cris falou, por exemplo, do Bamerindos, esse é o projeto Gente que Faz do Bamerindos, na qual ela se referia. Esse projeto era feito pelo... eu acho que esse é o Memória Viva, né? O Gente que Faz também está lá, né? Que eram as propagandas de TV que passavam. Os dois projetos, o Memória Viva e o Gente que Faz. O Gente que Faz era feito pelo Umuarama, e uma das pessoas que produzia era o Leminski. O Leminski trabalhou lá. Né? Então, tem esse lado que a Lívia falou da riqueza histórica, a riqueza de suporte desses materiais. E daí no MIS a gente lida com isso cotidianamente, né, Lívia? E como a Cris falou, eu acho que falou muito bem assim dos nossos acervos, explanou. A Cris falou muito bem dos processos pelos quais passaram o MIS. O MIS teve um momento dele que ele ficou 13 anos lá no Santa Cândida, vocês sabem disso. Uhum. Lá na gestão do Requião, lá atrás, ele foi para o Santa Cândida para poder se fazer o restauro do prédio histórico, né, onde nós estamos hoje, que é para onde ele foi em 89 com o Valêncio Xavier. Mas o que era para ser provisório lá, acabou ficando 13, quase 15 anos, né? E ele voltou em 2016, aí 2016 que nós fomos para lá e começamos toda uma reestruturação desse acervo. Como a Cris falou, hoje a gente tem cerca, assim, de 6 reservas mais ou menos organizadas, né, Cris? Em torno de 6 reservas. Todo o nosso acervo está distribuído em coleções. E a Cris falou já dessas coleções, né? A coleção Jesus Santoro, coleção Guilherme Glick, coleção Hermes Macedo. Desculpem. Então, a coleção de películas, a coleção Bamerindos, nossa coleção de fitas rolo, é um outro material também muito rico, né? Mas nós temos também a nossa coleção de discos, além dos nossos tridimensionais. Daí nós temos a coleção de tridimensional, que está numa reserva específica, né? Que os tridimensionais já são mais ou menos esses suportes do qual falava a Lívia, né? E a nossa coleção de discos, desde os discos antigos, de chapa de vidro, discos de suporte de metal, chegando até os vinis e até os DVDs. Então a coleção é bem vasta, né? A gente tem feito com a Cris e com a equipe toda do MIS, os colegas todos lá, um trabalho constante de organizar esse acervo, disponibilizar, né? É o que a gente tem feito. E mais uma vez falando do trabalho de vocês, eu acho que o trabalho de vocês tem uma importância
não só essa importância cultural, da qual falamos, mas vocês organizaram o trabalho, a metodologia de trabalho, a meu ver, muito bem. Que foi o seguinte, que foi o fato de vocês entregarem para o MIS, a Cris, e a Cris como diretora, ela tem a responsabilidade de cotidianamente gerenciar isso, ela sabe o quanto é difícil. A gente recebe, às vezes, as coleções, algumas, por exemplo, a gente recebe, às vezes, alguém que doa discos ou livros que a gente incorpora em uma determinada coleção. Então, por exemplo, a gente recebe uma coleção de discos, a gente analisa e incorpora na nossa discografia, né, nossa coleção de discos. Mas, às vezes, vem tudo sem listar, sem um trabalho pouco mais, né, Lívia, assim, de catalogação prévia do material. E vocês estão entregando para o MIS, vão entregar para o MIS um acervo matriz, né, em vários suportes, desde película até VHS. Vocês vão entregar em DVD, num formato digital, o que contribui muito para esse processo educativo do MIS, que é divulgar os seus acervos, e que hoje, e aí entra uma particularidade, né, que as pessoas que estão nos acompanhando, e vocês como profissionais sabem, o problema de imagem e som é isso, é você ter grande parte do seu acervo em suportes que não são mais comportados, né? Você precisa de uma mídia específica para fazer com que as pessoas vejam aquilo. E vocês estão entregando esse material digitalizado para isso. Então, eu só tenho elogios para o trabalho. Realmente vai enriquecer o acervo do país, como a Cris disse, enriquece a memória, a historiografia paranaense, porque no acervo do Varli tem coisas fantásticas, maravilhosas, em função de todo esse processo histórico que nós falamos, né? E ajuda muito na divulgação, naquele nosso papel, que talvez seja o principal, né? A gente sempre conversa com a Cris, com a Vânia no educativo, com a equipe, com os colegas, que é a divulgação e que é o acesso das pessoas. Porque às vezes eu penso assim, às vezes a gente tem um acervo de películas, por exemplo, maravilhoso, que agora nós estamos reorganizando, né, Cris? Mas muitas vezes, e a gente tem lá, às vezes, o Jefferson faz um trabalho muito bom, e às vezes a gente fazer alguma oficina, alguma coisa, e a gente projeta eles, um 16mm, um 35mm. Mas isso é uma coisa esporádica, então a gente tem um acervo rico, que o seu conteúdo, na maioria das vezes, não está acessível, porque nós não temos ele num formato contemporâneo. Então vocês estão entregando isso. Isso é fantástico. Eu quero dar os parabéns. Eu queria falar uma coisa que eu acho que... eu não conheci o Varli, mas eu aprendi a admirar e respeitar muito o trabalho do Varli. Uma pessoa maravilhosa. Porque, assim, enquanto pesquisadora da história do teatro, eu já fui para alguns arquivos fazer pesquisa, né? E a gente sabe que muitas vezes os acervos, por exemplo, eu já me deparei na Funarte com um acervo de teatro de revista do Walter Pinto, que a família tinha deixado dentro de uma piscina. Isso aí. Sem água, eles colocaram lá. Então, foi preciso todo um mutirão para recuperar esse arquivo, para que esse arquivo pudesse ser novamente exposto para o público, né? Eu podia estudar o teatro de revista a partir das produções do Walter Pinto, mas eu não podia estudar todo o teatro de revista que estava sendo feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque não houve essa preservação da memória, né? Eu vou pegar para quem guardou e depois entregou para o arquivo, nos ajuda muito nisso. Mas o sensacional do Varli é que ele foi fazendo toda essa preservação da memória já pensando no futuro. No futuro. Né? Então, quando a gente pega 308 vídeos, a gente está vendo não só produções do Varli, né? Ele não foi o único, ele não filmou só os seus próprios trabalhos. Ele filmou o trabalho de muitos grupos curitibanos, inclusive grupos que ainda estão em atividade hoje. Uhum. E isso vai facilitar em muito o estudo desses grupos, porque a pessoa não vai precisar ir no MIS, depois ir na biblioteca pública, depois ir no arquivo estadual. Ela vai poder pegar esse material direto num local só. Isso facilita demais a vida do pesquisador. E isso só foi possível porque ele teve esse cuidado de pensar nisso.
né, e de guardar tudo. Ele pensou no cuidado desse material, né, porque foram alguns arquivos não abriram, né, e acabaram não entrando aí no nosso recorte, mas não foram tantos. Né? Você pensar que eu lembro de, quando jovem, ter filme em VHS em casa que mofava, e que depois não Sim. abria mais. Então, o fato dele ter preservado também, teve um cuidado não só de gravar, mas de preservar isso para um futuro. Né? Então, é um trabalho maravilhoso e é um trabalho que mostra um pouco mais a vida da cultura em Curitiba. Tem alguns, a maioria dos vídeos dele, ele se deu o trabalho não só de filmar o espetáculo, ele filmava cenas de bastidores. De bastidores. Ele filmava com fraternização entre os artistas. Ele filmava o público entrando do teatro. Então, você vê, às vezes, espetáculos infantis, ele filmando uma fila de ônibus e as crianças todas passando assim e entrando no teatro. Então, a gente vê o teatro pulsante. Não começam, são poucos os vídeos que começam direto em espetáculo. Geralmente, ele mostra os bastidores, os atores alongando, se maquiando, se preparando, o pessoal da técnica montando a iluminação, montando o cenário. Então, a gente vê um fazer teatral que muitas vezes o público, quando vai assistir uma peça, ele não vê. Porque ele já senta e a peça já está pronta. Então, já vai ver o espetáculo pronto, né? Então, como artista e como pesquisadora, foi incrível poder ver que nós, artistas, também precisamos levar isso para a vida. Preservar a memória dos nossos trabalhos, preservar a memória dos nossos grupos, para que no futuro a gente consiga juntar e entregar para um espaço como o MIS, por exemplo. Onde, quem sabe, esses trabalhos venham a ser estudados depois. Isso aí. Acho que é importante falar também, só um pouquinho, José. A Nena postou aqui que realmente ele morou no Boa Vista, a esposa do Varli ainda mora lá, a Luísa. Ela acabou de postar aqui um coraçãozinho, e eu só queria dar uma colocação. Eu queria só fazer uma colocação que também essa conservação do acervo do Varli se deve também à família entender a importância do que ele fez, né? A Nena comentou ontem, a Luísa higienizava o acervo e tudo mais, como ele ensinou que deveria ser feito. Então, o papel da família nisso, em guardar, né, esses anos, entender a importância disso para um museu agora, ou para um projeto assim, também tem muita importância, né? Porque às vezes a pessoa catalogou tudo e daí ela né, falece ou acontece alguma coisa e o acervo fica perdido. Então a família do Varli teve esse cuidado que é tão importante, né? E que preservou toda a memória do Varli, né? A história dele tá ali também nos VHS, né? Mesmo que sejam peça dos outros, ele tá ali diretamente. E dele também ter começado a digitalizar antes de falecer, né? Para DVD, os VHS, ele sabia dessa questão de mídias também, né? Sabia. E agora a Nena ter essa iniciativa também de passar pro digital, que é uma coisa que vai, né, guardar por anos num outro formato, mas que vai ser acessível para todo mundo, né? Aconteceu uma coisa inusitada aqui, eu vou ter que pedir licença. Eu deixei a porta fechada, minha filha chegou. Ah, não, pode ir lá, sem problemas. Sem problemas. Ó, Cris, eu queria que você falasse um pouco, porque eu tenho acompanhado o Instagram do MIS. E vocês têm feito um trabalho do acervo no Instagram, né? Eu queria que você falasse como que tá essa comunicação do acervo para o público, tanto nesse momento de pandemia, quanto nas plataformas digitais, que eu vi que vocês estão numa frequência, né? De divulgar o acervo nas redes. Queria que você contasse um pouco sobre esses projetos. Então, a gente começou, na verdade, a movimentar mais as redes sociais do MIS. Antes já tinha, né? O Instagram do MIS já existia, já tinha alguns materiais lá. Mas foi um trabalho que se intensificou bastante quando a Ana Paula Málaga, que é uma produtora cultural, ela disse que ia entrar aqui, não sei se ela tá, mas ela trabalhou como coordenadora de programação e ela cuidava justamente disso, né? De selecionar materiais do acervo, porque eu mesma, quando entrei lá, foi no começo de 2019, e a Ana entrou na metade, acho que em junho, julho, alguma coisa assim.
a gente se depara com um acervo muito rico, assim. A gente chega e tem 80 ideias por dia, assim, sabe? Quando se depara com uma coleção, com uma foto, abre lá um HD para separar alguma coisa, porque realmente é bastante coisa e é muito rico. Ó, a Ana tá ali. Ela não está mais trabalhando com a gente, mas ela movimentou bastante disso, tanto da nossa programação, de diversificar também, trazer outros públicos, dar acesso a mais pessoas, né, para trabalhar lá com o material do museu, e também nessa parte da divulgação do acervo nas mídias digitais. O que a gente tem feito atualmente é fazer uma pré-seleção de acordo com algumas coisas que a gente imagina que possam interessar o público, que a gente sabe né, porque o contato com o acervo também traz ideias, né? O público em contato com o acervo tem ideias, isso instiga outras obras, instiga outras pesquisas, outros trabalhos, e aí o público também traz demandas, então a gente achou que era importante ter esse contato com o público, até porque, como eu falei, a gente não tem uma base de dados completa em que as pessoas vão entrar lá e digitar e saber tudo que tem no MIS. Então, a gente tem essa vontade nesse momento de divulgar, de falar um pouco das coleções. Então, no mês de março, por exemplo, a gente só divulgou trabalhos relacionados a mulheres. Então, tem algumas fotografias, tem principalmente alguns vídeos desse acervo do Canal 4, né, que é a TV Iguaçu, que a gente tem bastante filmes pequenos, né, com vários, né, de várias reportagens que foram feitas, então a gente fez essa divulgação, aí se fala do vídeo, de quando isso foi feito, de quem aparece lá, do que é esse acervo do Canal 4, de como que ele está disponível. Nesse momento de pandemia, é basicamente o que a gente tem podido fazer, né? Porque como a gente não está aberto para visitação, a gente, né, até filmou recentemente também uma visita guiada lá no espaço, então algumas coisas que a gente está programando para esse ano. Mas como a gente não tem visitação, o maior público que a gente tem nesse momento é o público das redes sociais e é o público que pesquisa. E também o público que pesquisa precisa saber que arquivos a gente tem, né? Eu estou, inclusive, fazendo agora o meu mestrado baseado numa parte de um acervo do MIS. E eu só tive essa ideia porque eu entrei em contato com esse acervo, né? E entendi que também as pesquisas também valorizam a instituição, né? No sentido de que as pessoas estão dialogando e produzindo conhecimento a partir dos acervos. Porque o acervo não é da instituição, né? Os acervos são da comunidade. A instituição está lá para conservar o máximo possível, prolongar a vida desses materiais o máximo possível e deixá-los do mais acessível do público possível dentro das condições, né, de cada instituição. A gente sabe que que as instituições do Brasil não tem uma estrutura muito sedimentada, né, não tem uma estrutura muito sólida, então a gente, né, a Lívia estava falando ali que a pesquisadora se deve saber como né, conhece muitas instituições e sabe como as situações às vezes são mais precárias do que a gente gostaria que elas fossem. Mas a gente faz esse possível para deixar esses materiais que as pessoas saibam de fato, né, o que existe no museu. Então, nas redes sociais, o que a gente faz é isso, né, pensar alguns materiais, falar um pouco sobre eles e instigar as pessoas a conhecer o Museu da Imagem e do Som, elas terem um pouco dessa noção, né? Uma noção que é um pouco difícil de ter, assim, porque museu de imagem e som é uma coisa que existe no Brasil, principalmente, né? A gente tem museus análogos em outros lugares do mundo, mas o único lugar que tem vários museus da imagem e do som é o Brasil, né? Começando com esse do Rio. E aí existe até hoje, né? Existe sem definição do que é, o que ele guarda, o que ele faz, sabe? O que faz o Museu da Imagem e do Som? Não é uma pergunta fácil de responder, cada um responde de um jeito. Mas, enfim, né? Essa complexidade precisa estar também nas mãos do público, né? Porque o público também lide com isso. Sim. Gente, a gente tem 5 minutos. Eu queria não sei se é melhor o José ou a Cris, dar uma dica de como as pessoas podem solicitar materiais do acervo do MIS, tanto para consulta como para visualização. É melhor a pessoa mandar um e-mail? É melhor ela ligar? É melhor ela falar sobre o tema? Ou ela já tem que saber de qual acervo ela está falando? Como que funciona esse contato
para as pessoas acessarem os acervos? Funciona assim. Nós temos um e-mail, né? Tem o nosso site, que tem todas as informações, mas a gente tem um e-mail específico porque a gente estruturou esse setor, que é o setor de acervo e pesquisa. E daí, através desse e-mail, que é o mispesquisa@sec.pr.gov.br, que a pessoa encontra no nosso site, a pessoa envia o pedido de pesquisa. A gente responde o pedido de pesquisa, enfim, se relaciona com o pesquisador ou a pesquisadora, e ali num prazo, o nosso prazo mínimo aqui, cerca de 15 dias, para a gente pesquisar, levantar o que tem no acervo, e daí a gente fornece a pesquisa, né, à medida do que nós podemos fornecer, enfim, seja ela de material escrito ou material digital, enfim, daí a gente realiza a pesquisa para o interessado ou a interessada, né? E daí a gente, em geral, também, a gente tem um e-mail daí maior do Gmail, às vezes quando se trata de imagens, ou a pessoa precisa para um mestrado, para um doutorado, a gente envia esse material, esse material iconográfico todo por e-mail também, né? A gente adotou, né, e depois com a Cris também, uma prática, todo o nosso material agora, quando se trata de imagem, ele vai com a nossa marca d'água, a marca d'água do MIS, né, e junto vai uma regrinha de como a pessoa tem que fazer para divulgar esse material, dar um retorno de pesquisa para o MIS, isso tudo. E a pesquisa no MIS é gratuita, é acessível a todos e gratuita. E eu queria aproveitar um segundinho e falar de duas coisas que a Cris falou muito importantes. A primeira dela, com a chegada da Ana, dessa equipe, essa nossa, que não era tanto no MIS, essa nossa evolução, digamos assim, do trabalho digital, do trabalho com o Instagram, que aproximou muito neste momento, que é um momento de grande evolução digital, as pessoas do museu. E aquilo que a Cris falou dos pesquisadores. As parcerias com pesquisadores, e eu diria que essa com vocês é uma, não só a questão do acervo, mas a parceria, é uma das coisas que a gente considera muito importante, que é a produção do conhecimento sobre o acervo. E isso, de algum modo, retorna para as pessoas em geral, né? Então, a gente incentiva muito isso. Pesquisa, mestrado, doutorado, enfim. O acervo está disponível. Obrigado, José. A gente tem 2 minutos. Lívia, você quer complementar alguma coisa sobre a fala? Eu só queria ressaltar a importância do estudo do teatro, né? Da história do teatro, não só como uma história do teatro, mas como uma história do seu tempo, né? Eu entendo o teatro como um comentador do seu tempo. Então, o que eu queria dizer, eu sei que tem alguns artistas aqui, gente, preservem a memória de seus próprios trabalhos, guardem. Quando vocês se sentirem que não podem mais manter esse material, entrem em contato com as instituições como o MIS, né? Porque muitas vezes, depois de 20, 30 anos, aparecem pessoas interessadíssimas em estudar um grupo ou um artista em específico, e a falta de fontes dificulta muito, né? Então, a gente também é responsável por produzir a memória, né? Então, guardar cartaz, fotos, filmagens, juntar tudo isso e depois submeter aí para uma instituição de memória. Obrigado, Lívia. Cris, você quer complementar com alguma coisa, José? Eu queria a gente tem só... 1 minuto. Tá, então rapidinho só queria assinar embaixo as palavras da Lívia e dizer também para as pessoas, né, também não só de teatro, o Beto Buruel ontem fez um panorama incrível, né, da história cultural, né, a partir do teatro aqui no Paraná, mas que pesquisem, né, procurem as instituições, às vezes insistam, né, de ter uma equipe pequena, mas tentam o máximo possível atender todo mundo, e depositem as pesquisas também nas instituições, porque isso faz parte e complementa o nosso acervo. E é isso, obrigada. E obrigado, muito legal Cris. tudo isso rolando. Obrigada a vocês, obrigada à família do Varli também por tudo isso. Obrigado, Cris. José, temos 30 mesmo, segundos. Né? 30 segundos. Eu diria o mesmo, novamente, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela parceria, eu achei fenomenal. E reforçando o que a Lívia falou, aproveitar isso e incentivar que as pessoas preservem acervos e os
os doe com finalidade pública e social, é o melhor caminho. Obrigado, gente. Ó, a gente vai cair, a gente volta daqui a alguns minutinhos com a nossa terceira live. Tá bom? Obrigada. Obrigado.